Muito boa tarde. Boa tarde. Diria até bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos vão ouvir, não é? E ver. Pois, Sejam muito bem-vindos ao canal dos Estudos Centrais e estamos aqui mais uma vez para falarmos de alguns temas, alguns assuntos que têm por base a Bíblia, naturalmente, uhum, e as perspectivas que o pastor António Páscoa nos vai trazendo sobre as mesmas. Nós vamos continuar com o tema da emissão anterior, que falámos sobre a diferença entre religião e espiritualidade e alguns aspectos relacionados com isso. Mas antes ainda de começarmos, o pastor Páscoa vai relembrar aqui um assunto importante e uma iniciativa que vai ter início agora neste mês de janeiro e, portanto, António Páscoa, a palavra é sua. Força. obrigado. Então, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo da hora que vão assistir. Era só para lembrar, como já anunciámos na última emissão, do início de um período de aulas, período esse que terá 6 meses, e que vai iniciar, como o Sérgio disse, no dia 26 deste mês, na quinta-feira, ou seja, é a última quinta-feira de cada mês, a iniciar este mês, e que terá início às 21 horas e terá duração até sensivelmente às 22h30. Como disse, durante 6 meses, o tema do estudo em questão tem a ver com a suficiência de Cristo. Nós vamos analisar se, para nosso bem-estar, para nossa salvação, redenção, para desenvolvermos a nossa espiritualidade, se Cristo é suficiente ou se necessitamos de alguma coisa mais. Terá como base a Epístola aos Hebreus, e então todos estão convidados para estarem presentes. Quero salientar que não é a igreja, não é um culto, não é uma celebração. Quem tem a sua igreja continuará a ter a sua igreja. Quem não tem igreja continuará a não ter, se esse for continuar a ser o seu desejo. Então, não há compromisso absolutamente nenhum. Então, todos são bem-vindos e desafio a convidarem todas as pessoas que possam ter interesse em estudar acerca deste assunto. As instalações são as instalações da Aveiro Creations, o que quero agradecer aqui. Aliás, o Sérgio fez o favor de colocar. Agradecer à família Vitória, que simpaticamente nos cedeu estas instalações. E como aparece aí, é na Rua Direita, número 188A, 3810, 002, em Aradas, Aveiro. É relativamente perto, é cerca talvez de 2 km, 2, 3 km do Centro Comercial Glicínias. É muito fácil de lá chegar, então todos são bem-vindos. Lá nos encontraremos então na quinta-feira, dia 26 deste mês. Vamos lá, Sérgio. Muito bem. Então, só para ajudar aqui neste anúncio, será no dia 26 de janeiro, que é a última quinta-feira de janeiro. Sim. E depois em cada mês será, de facto, sempre na última Será na quinta-feira. Ok, pronto. Só para ajudar, para a malta colocar aí nos calendários, Claro, físicos ou online, o que for. O que for. claro. Muito bem. Então, nós na última emissão dos Estudos Centrais, estivemos a falar da religião e espiritualidade, debatemos aqui algumas coisas, falámos da mulher samaritana, enfim, e ficaram aqui algumas coisas no ar. No ar, quer dizer, não ficaram bem no ar, mas que podiam ser um bocadinho mais exploradas, ok? Sim. Eu, se calhar, para reintroduzir o assunto, ia pedir novamente ao pastor Páscoa que nos explicasse muito brevemente a diferença entre religião e espiritualidade, e então depois seguíamos na temática, ou na continuação da temática. Pode ser? Sim, claro. Olha, Sérgio, a religião normalmente está relacionada com uma organização, com uma instituição, com um nome, com um lugar físico, relacionado com normas a cumprir.
preceitos a observar, com obrigações a serem praticadas. E muitas vezes pode parecer espiritualidade, mas na realidade não é. A espiritualidade tem a ver com questões de coração, o desejo de, a paixão de querer, de fazer, é algo de livre e de espontânea vontade, não é nada que seja feito por insinuação de outro, ou porque tem que ser. Só para ajudar a entender, quando há esta ideia de tens que fazer se queres ter o favor de Deus, isto de espiritualidade tem zero. Isto é religião pura. Tens que, és obrigado a, não podes, não faças, não toques. Então, tudo isto tem a ver com a religião propriamente dita. Que a esmagadora maioria das pessoas, sem se aperceber, naturalmente está mais ligada à religião do que propriamente à espiritualidade. Espiritualidade é prazer, é vontade, é desejo, e isto sem ninguém nos propor, sem ninguém nos impor, é algo que é livre e que a pessoa tem todo o prazer em fazer ou estar. Ok. Penso que está claro a diferença entre uma coisa e outra. Também é verdade, antes de entrar aqui num aspecto mais detalhado, que há muitas pessoas, enfim, algumas, enfim, muitas, não quero estar a quantificar, também não tenho essa prerrogativa, mas há Claro. pessoas que, sem, digamos, na melhor das intenções e sem se aperceberem, por vezes estão a ser religiosas, pensando que estão a ser espirituais. Sim, sim, sim. Pronto. E E até com o isso, melhor das intenções. Com o melhor das sim, com a melhor das intenções. intenções. Exatamente, exatamente. Só que provavelmente não, enfim, não, ou fazem-no inocentemente, não pensam naquilo. Quando não pensam, se calhar é um bocadinho forte isto que eu estou a dizer, não é? Não pensam, não refletem, se calhar, naquilo que estão a fazer, como estão a fazer, e efetivamente, procurando fazer o melhor, por vezes tendem mais Claro, para a claro. religiosidade do que propriamente para a Sérgio, espiritualidade. você tocou num assunto que eu considero extremamente importante. É importante nós pensarmos. Uhum. Jesus nunca neutralizou o pensamento. Jesus nunca disse assim: tu tens que querer, quer entendas ou não. Tu não tens que pensar, não tens que analisar o assunto. Tu tens que querer e mais nada. Jesus nunca propôs isto. Antes, pelo contrário. É tão importante os cristãos, e não só, mesmo quem não é cristão, é importante as pessoas pensarem acerca do assunto. Uhum. É uma das características da religião como um todo, aqui sem particularizar nenhuma, é que tem por tendência levar as pessoas a não pensar, mas a agir sem pensar. A agir por obediência, sem pensar naquilo que se está a fazer. Na minha Pois. opinião, na minha modesta opinião. Sim, sim. Bom, vamos aqui a um relato bíblico que se encontra em Lucas 17, dos versículos 11 a 19, que fala da cura dos 10 leprosos. Exatamente. E é um texto que eu já ouvi muitas vezes ser comentado, ser pregado, ser, enfim, esmiuçado, mas que confesso que me deixa aqui algumas dúvidas no ar e que gostava que me ajudasse aqui a mim e a quem nos ouvirá e nos Sim, vamos ouve a isso. a esclarecer dentro deste âmbito da religião e a espiritualidade. Uhum. Ora bem, leprosos, 10 leprosos naquela altura, no tempo em que Jesus esteve na Terra como homem, eram pessoas excluídas da sociedade. Ponto Exato. final. Ok? Portanto, tinham um sítio próprio, não se podiam misturar, até porque a lepra era altamente contagiosa e, portanto, Uhum. por questões sanitárias e não só, eram pessoas excluídas da sociedade. E no relato que nós temos ali em Lucas, Jesus, portanto, há ali um clamor e Jesus ordena que eles se vão mostrar aos sacerdotes. Ok? Exatamente. Pronto, o que todos eles fazem e Exato. todos eles vêm, regressam curados.
ok? Pelo menos pelo que eu leio do texto é assim que eu entendo. Portanto, eles foram curados depois, ou no momento, enfim, não é importante aqui o timing exato, mas foi naquela altura, ao obedecer àquilo que Jesus lhes disse para fazer, eles saem curados. E dos 10, só um é que vem agradecer, ainda por cima sendo um estrangeiro. Portanto, Samaritano. Na linguagem bíblica do Novo Testamento, diria que era um não-judeu, certo? Exato. Pronto. E Jesus tem ali uma expressão, portanto, no fundo, de alguma, enfim, admiração, alerta, seja lá como queiramos entender. Então, quer dizer, foram 10 curados, só um é que voltou, e diz-lhe, vai, a tua fé te salvou. Uhum. E eu já ouvi mais do que uma vez que esta coisa da salvação dentro deste episódio, que no fundo as pessoas podem ser abençoadas por Deus no sentido de terem o benefício do milagre, mas não necessariamente com isso terem o benefício da salvação. Salvação que significa, agora dentro daquilo que você está a dizer, morrer e ir para o céu. Exatamente. Pronto. Pois, E eu queria começar por aí. Queria começar por aí, precisamente. Ou seja, mas começa logo exatamente por aí. A palavra salvação no Novo Testamento é muito mais abrangente do que aquilo que nós às vezes pensamos. Só para ter uma ideia, e isto penso que a maioria das pessoas desconhece, existem vários ramos do cristianismo no mundo. Acho que toda a gente sabe disto. Mas o que a maioria das pessoas desconhecerão certamente é que, por exemplo, no cristianismo ortodoxo, salvação para eles não é morrer e ir para o céu. Salvação para eles é tornar-se como Jesus. Percebe? Eu sempre ouvi, e penso que você também, e a maioria das pessoas que nós conhecemos, quando se fala de salvação tu crês em Jesus para teres a certeza que quando morreres vais para o paraíso. Salvação limita-se a isto. E para os cristãos, para algum ramo cristão ortodoxo, não tem nada a ver com isto. Salvação para eles é nós tornarmos como Jesus. Ou seja, sermos como Ele, pensarmos como Ele, vivermos como Ele. E para mim isto faz muito mais sentido. Obviamente, eu tenho a convicção, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, que quando morrer eu vou para o paraíso, mas a minha salvação não se limita a isto. E eu acredito de facto que a salvação também passa por, e principalmente até, de nos tornarmos como Cristo. Mas a palavra salvação, e principalmente o apóstolo Paulo, quando fala em salvação, salvação tem a ver com, obviamente, se nós partirmos vamos para o céu, mas tem a ver com bem-estar, com saúde, com paz, alegria. Então, quer dizer, as pessoas ao serem salvas, são salvas em vida e as suas vidas são transformadas ao ponto de serem pessoas felizes, com bem-estar, segurança. E salvação passa por isso. Não é só morrermos e irmos para o céu. Não é? Certo. Que isso acontecerá quando chegar à altura. Certo. Aqui neste episódio, e com base neste tema que estamos a tratar, será que nós podemos afirmar, agora vou ser aqui um bocadinho polémico, mas pronto, que dos 10 leprosos, 9 foram religiosos e 1 foi espiritual? Essa é a minha convicção. Acho que não há outra forma, na minha opinião, não há outra forma de analisarmos esta situação. Que, de facto, como você disse muito bem, são os 10 leprosos. Jesus tinha passado por meio de Samaria e da Galileia e a caminho de Jerusalém. Passa por uma aldeia e 10 leprosos começaram aos gritos. Mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E o texto bíblico diz que não há muita conversa. Jesus apenas olha para eles e diz, olha, mostrai-vos ao sacerdote. E de mostrar-vos ao sacerdote. Quem conhecia a lei de Moisés,
quem conhecia Levíticos do capítulo 12 ao capítulo 14, e quem quiser depois pode ir lá confirmar, sabia o que é que Jesus quis dizer com aquilo. Era sinal de que a cura estava a acontecer. Porque nos tempos bíblicos, e principalmente no Antigo Testamento, quando alguém apanhava lepra e depois era curado ou de uma forma natural ou de forma sobrenatural, como é o caso, a autoridade para declarar curado ou não era o sacerdote. E no caso de ser curado, a lei impunha a oferta de animais para serem sacrificados. Havia todo um ritual. Então, Jesus disse, ide, depois do clamor deles, tem misericórdia de nós, ou que tem compaixão de nós, e Jesus disse, então, ide e mostrava-vos aos sacerdotes. E eles perceberam logo o que Jesus quis dizer. Há cura para vocês. Vocês vão estar curados. E sem mais conversa pelo meio, crendo naquilo que Jesus disse, eles foram. O interessante, Sérgio, é que dá o texto bíblico a entender que no meio do caminho perceberam que estavam curados. E a leitura que eu faço do texto e a compreensão que tenho do texto, e não consigo ver de outra maneira, é que a meio do caminho, quando eles se acharam curados, os 9 decidiram cumprir o ritual religioso e foram em frente, foram embora. Foram em direção ao templo, ter com os sacerdotes, para que eles confirmassem a cura. E o samaritano, como você disse, e muito bem, que era considerado um maldito, persona não grata, um ser desprezível, nesse percurso de caminho à semelhança dos outros, quando ele se achou curado, ele achou mais importante voltar para trás e agradecer a Jesus do que ir cumprir o ritual religioso. Está a entender? Okay. Os 9, para os 9, sim, para sim, os 9, a religião era importante. E Jesus, sabendo que esta era a prática da sociedade, disse, olha, vocês já sabem o que é que têm a fazer, vão ao sacerdote. Só que, na mesma altura, em que os 9 decidiram ir em frente para o templo, para os sacerdotes, para que fosse confirmada na sociedade a sua cura, o samaritano achou mais importante ir ter com Jesus sem cumprir o ritual religioso e demonstrar a sua gratidão. Isto é espiritualidade. Ok. Em todo o caso, e tentando colocar aqui no lugar das pessoas que nos vão ouvir, Sim. poderá colocar-se a dúvida, que é, naturalmente que Jesus sabia, e acreditamos que ele sendo Deus sabia qual seria a reação daqueles 10, certo? O que é que acontece? Por que razão é que Jesus os envia aos sacerdotes, sabendo que isso era um ritual religioso e não uma questão de espiritualidade? Porque fé todos eles tiveram que ter para acreditar que ou estavam, ou seja, se não estavam, iam ser curados, não é? Se deram o passo é porque tiveram fé para isso, ok? Sim. Mas depois, no fundo, Jesus envia-os para a religião instituída, que aliás nem sequer era praticada pelo samaritano, mas pronto. Mas independentemente disso, ele envia-os para a religião instituída. Isto aqui coloca-nos outra questão, outra dúvida, que é porque é que Jesus faz isto, sabendo nós, e partindo nós do princípio, que Jesus dá muito mais importância à espiritualidade do que propriamente à religião em si, não é? E foi isso que ele demonstrou em toda a sua vida, não é? Porque é que Jesus terá feito isto desta maneira? Olha, eu acho que aquilo que era prática da religião judaica que não fosse prejudicial à vida humana, Jesus nunca impediu que fosse feito. O próprio Jesus ia a Jerusalém, estava nas festas. Só que quando a necessidade humana se sobrepunha ao ritual religioso, Jesus optava pela solução da vida humana do que pela prática religiosa. E várias vezes nos Evangelhos, por exemplo, curando no sábado. E a religião proibia qualquer atividade no sábado. Então, Jesus esteve na festa dos tabernáculos. Ia às festas até de uma forma habitual.
naquilo que não prejudicava a vida humana, Jesus nunca se opôs às práticas da religião judaica, porque era importante para a população. A religião judaica era uma referência. Sem a religião, as pessoas sentiam-se perdidas, está a perceber? Foi como Moisés. Moisés, quando esteve no Monte Sinai 40 dias, o povo sentiu-se perdido. Precisava daquela referência, da liderança. E tanto o templo, como os rituais, como a cidade, como a lei de Moisés, era uma referência para o povo. E o povo, sem isto, sentia-se perdido. Só que Jesus deixava bem claro, quando a necessidade humana se sobrepunha à importância à religião e aos rituais, sem dúvida nenhuma, ele punha isso de lado. Há um exemplo, estava a falar e ocorreu-me aqui uma passagem bíblica que eu sinceramente não me recordo onde é, mas é no Velho Testamento, com o rei David, Quando ele entrou o rei no templo David e e o comeu os pães da exército proposição. e comeu os pães da proposição, exatamente. Ou seja, Exatamente. este infringir da lei de Moisés, Exato. não é? Exato. Já nem é uma coisa que se possa dizer que Jesus foi pioneiro, não é? Jesus talvez tenha sido pioneiro na quantidade e na forma como fez, Exato. não é? Mas, Mas é uma coisa. Sérgio, mas o princípio de que a vida humana e o suprimento das necessidades da mesma é muito mais importante que o ritual religioso, até no Antigo Testamento já estava presente. Já viu? Neste Exatamente. caso, porque quem comesse dos pães da proposição ilicitamente, que só os sacerdotes podiam fazê-lo, morria. Entretanto, Davi comeu, não só ele, mas os soldados que com ele Os estavam. soldados, E Jesus foi exatamente. buscar esse exemplo. Porque, de facto, não havia problema para Jesus no ritual religioso que era importante e era uma referência para os judeus. Mas, quando a necessidade do ser humano se sobrepunha, o ritual religioso era posto completamente de lado. Sem problema nenhum. E estou-me a lembrar de um exemplo, muito rapidamente. Por exemplo, quando Jesus toca no leproso, não neste caso, mas há um outro caso, em que Jesus estava a descer do monte com os discípulos e um leproso veio e disse: Senhor, se tu quiseres, se puderes, podes limpar-me, se puderes, limpa-me, melhor dizendo. E Jesus disse: quero ser limpo. E tocou no homem. Jesus não podia ter feito aquilo. Sim, Jesus exatamente. infringiu a lei. Nesse momento, Jesus ficou imundo. E ao se tornar imundo, Jesus não podia tocar nas outras pessoas, tinha que ter um período de tempo, uns rituais de purificação. E Jesus não fez absolutamente nada disso. Saiu dali, contaminado, imundo, e continuou a fazer milagres. Está a ver? Certo, certo. É a tal É isto. importância da espiritualidade e É isso. no fundo, a relevância do ser humano para com Deus. Ou seja, como é que eu te explicar isto? O amor de Deus é tão grande, tão abrangente, que coloca toda e qualquer. Se é que, acho que posso dizer isto. Toda e qualquer regra ou lei ou É isso mesmo. coloca de lado, não é? Coloca de lado, porque em primeiro lugar está mesmo o ser humano, do ponto de vista do amor Sim. de Deus. Jesus foi criticado pelos discípulos apanharem as espigas e comerem sem lavar as mãos. Que comer sem Sim, lavar as mãos não era a lei de Moisés. Essa foi uma lei introduzida pelos mestres de Israel tardiamente. Porque a lei de Moisés já era enorme, mas os mestres de Israel, e até principalmente um muito conhecido chamado Hillel, introduziu novas regras, adicionando-as à lei, que para os judeus era tão importante como a própria lei de Moisés. E comer sem lavar as mãos foram normas introduzidas tardiamente. E Jesus relativizou tudo isso, disse que deu a entender claramente que o mais importante é a vida humana, é o bem-estar humano e que isso sobrepunha a tudo. será que podemos, sei lá, agora aqui num, numa tentativa de forçagem minha do que está escrito, vamos dizer Sim, assim,
será que o maior capítulo, podemos dizer que Mateus 23 será o maior capítulo que foi escrito no Novo Testamento contra a religiosidade? Quando Sim, Jesus critica os fariseus por todas as suas atitudes e exato. lhe chama sepulcros caiados de branco, bem, por aí Uhum. fora, não é? Sim, 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 sim. Será esse o maior se calhar não digo, o maior, sim, o maior em termos de escrita, eventualmente, mas assim, o ataque mais feroz, não me ocorre assim outra palavra de repente, Sim. à religiosidade imposta naquele tempo. Sim, olha, Jesus ia lançando farpas. Hum. Ele, de vez em quando, em todo o Evangelho, ele ia lançando farpas. Porque é curioso que Jesus abraçava toda a gente, suportava, ponho aqui suportar entre aspas, porque Deus não suporta, Deus ama. Mas Jesus conseguia tolerar até quem lhe cuspiu, os soldados que lhe cuspiram, que o maltrataram, a própria crucificação. Repare, Sérgio, que até os soldados romanos que crucificaram Jesus foram dignos do perdão dele. Jesus não os criticou. Uhum. E os religiosos da época, Jesus simplesmente não os suportava. Porque eram hipócritas. E a religião tem esta tendência. E sem nos apercebermos, nós tornamos-nos hipócritas. Porquê? Porque é suposto sermos de uma determinada maneira, comportar-nos de determinadas formas, cumprirmos determinados rituais. E não há ninguém que consiga suportar isto uma vida inteira fazendo isto com prazer. Então chega uma altura que é um mundo de faz de conta. A vida das pessoas torna-se teatral. Uhum. É? Faz de conta que sou feliz e na verdade as pessoas não são. Faz de conta que tenho paz, às vezes tem tudo menos paz, porque a religião, a espiritualidade pacifica, tranquiliza, torna as pessoas felizes. A religião tem precisamente o efeito contrário. A religião condiciona as pessoas a vários níveis, principalmente e o mais gravoso a nível espiritual, mas também mental, emocional e até físico. E eu vou citar um caso que o apóstolo Paulo menciona em 1 aos Coríntios. Aliás, nas duas cartas ele aborda a questão da religiosidade, mas há lá um texto em que ele dedica ao facto de se comer carne. E você já leu, e uma boa parte das pessoas que vão ouvir conhecem o que eu estou a citar. E o apóstolo Paulo diz que, olha, vocês comam de tudo o que vos apresentarem na mesa, comprem qualquer coisa que vendem no talho, não perguntem o que é. E isto tem uma explicação. O apóstolo Paulo, claro, não teve a intenção de explicar para os leitores tardios, como é o nosso caso, a razão daquilo. Então ele não explica. Mas a história contemporânea, e quem quer dar-se ao trabalho de pesquisar vai perceber isto. A história daquele tempo explica porque é que ele falou assim. Os cristãos de Corinto, da igreja de Corinto, eram tão frágeis, tão infantis, tão crianças em termos de maturidade, que eles tinham medo de comer carne. Porquê? Porque na cidade de Corinto havia os templos dedicados aos deuses, aos diversos deuses. E na maioria dos casos dos templos desses tais deuses eram praticados os sacrifícios de animais. Os animais eram sacrificados, um pouco à semelhança do culto judaico no Antigo Testamento. Então o que é que acontecia? Os animais eram sacrificados aos ídolos, aos deuses deles, aos deuses pagãos, e muita da carne era consumida pelos sacerdotes, mas muita carne também era distribuída pelos talhos da cidade de Corinto. Então, os cristãos eram tão frágeis,
tão infantis na sua maturidade, que eles chegavam aos talhos, olhavam para a carne e ficavam a pensar: será que esta carne foi sacrificada no templo ao Deus tal? E tinham medo de comprar. E aquilo fazia-lhes uma confusão muito grande. Então, eles tinham medo de tudo. Porquê? Foi isso que a religião produziu na mente deles. Medo disto, medo daquilo, mas depois tinham outros problemas, piores ainda. Por exemplo, falar mal dos outros, criticar, discriminar, isso eles faziam. Mas depois não queriam pecar a comer carne. E a razão disto, como disse, era porque a carne, parte dela, vinha dos templos pagãos. E eles não se queriam contaminar comendo carne sacrificada aos deuses. E o apóstolo Paulo diz: olha, vocês resolvem o assunto se não perguntarem nada. Comprem, comam e não perguntem nada. Ficam na dúvida, mas pelo menos não ficam com a consciência pesada. Repare o condicionamento que a religião pode produzir na cabeça das pessoas. Sim, claramente. Claramente. E teríamos aqui muito mais. Falando de condicionamentos, teríamos aqui muito mais para falar. Não Sim, chegavam, não Sérgio. chegavam aqui as minútos do YouTube para isso. Não, de maneira nenhuma. Mas a questão e aquilo que é perigoso, de facto, é confundir religião com espiritualidade e depois viver num condicionamento destes. Ninguém é feliz assim. Ninguém vive em paz desta maneira. É tudo... o que faz porque tem que fazer, faz porque deve fazer. Não toques, é como o apóstolo Paulo diz: não toques, não manuseies, não comas, não isto. E ele dá-se ao trabalho, Paulo dá-se ao trabalho de escrever à igreja dos Colossenses, a dizer: porque é que ainda vocês se preocupam com estas normas, não comam, não observam as luas, não faças, não toques, não manuseies, não isto, não aquilo. E ele depois diz: vocês ainda não entenderam que Cristo vos libertou disto tudo? Porquê é que vocês se estão a subjugar novamente a este cumprimento de normas? Jesus libertou-vos de tudo. Então, vocês não têm que observar luas novas, porque as luas novas também era uma prática do Antigo Testamento. Não têm que se preocupar com os rituais. Cristo libertou-nos de tudo isso. E a espiritualidade, do facto, Sérgio, liberta-nos. E aquilo que fazemos, fazemos porque amamos. Amamos a Deus porque somos gratos, como o samaritano que voltou, porque temos prazer naquilo. E é assim que a fé dá prazer em ser vivida. Muito bem, muito bem. Bom, acho que ficámos aqui, já ultrapassámos o nosso tempo, mais uma vez. Acho que ficámos aqui com um excelente resumo e uma excelente explanação desta diferença entre religião e espiritualidade. Não sei se quer encerrar com alguma conclusão ou se ficamos mesmo por aqui. Olha, só dizer que a todas as pessoas que nos ouvem, que pensem, meditem acerca deste assunto e, de facto, vivam uma vida de espiritualidade. Quem tem religião continuará a tê-la. Quem não tem não é obrigado a tê-la. O importante, de facto, a espiritualidade é pessoal, é entre nós e Deus. E é esta espiritualidade que é importante ser vivida. Com prazer, com gratidão, com desejo de, e não porque tenho, porque devo, porque isto ou por aquilo. Muito bem. Acho que ficou claro. Deixe-me só acrescentar aqui um bocadinho da minha experiência pessoal. Sim. Precisamente, uma das muitas coisas que me fez pensar muito sobre o peso da religião foi precisamente os condicionalismos. Ou seja, Jesus diz que eu sou livre e então eu não sou livre porquê? Porque é que eu não me sinto livre? Pronto, e foi isto. Claro que é a minha experiência pessoal, não tem que ser igual para toda a gente, naturalmente, não tem que ser replicada para outros, mas é um bocadinho daquilo que eu vivi. Sérgio, você tem a coragem de falar nisso. Então, se Jesus me libertou, porque é que eu não me sinto livre? Exatamente. Isso passou também muitas vezes pela minha cabeça. O problema é que muitas pessoas sabem que é assim, mas não têm a coragem de admitir que é assim. Percebe?
E vive-se uma vida inteira numa vida de faz de conta. Faz de conta que sou feliz, na verdade não sou. Faz de conta que sou livre, na verdade não me sinto. Faz de conta que tenho prazer nisto tudo, quando não se tem. Porque é mais religião do que espiritualidade. A espiritualidade liberta e é isso que nós precisamos. Se esta nossa conversa ajudar pelo menos uma pessoa neste sentido, Já valeu a foi pena. muito proveitoso. Já valeu a pena. Muito proveitoso. Muito Claro. bem, Pastor António Páscoa, muito obrigado. Mais uma vez Obrigado foi eu. um enorme gosto estar aqui este bocadinho consigo. O gosto é E meu. espero que nos voltemos a cruzar em breve aqui Claro. neste canal Sim, sim, para sim, abordarmos. sim. Vamos abordar outro tema, naturalmente, não vamos ficar sempre aqui no mesmo. Claro, Vamos claro. abordar outro tema, mas foi muito bom e muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. E pronto. Então Até à pronto, próxima. e o pessoal que nos vai ouvir, pronto, no dia 26, então lá nos encontramos. Um abraço Ok, para toda a sim, gente. senhor. Deus os abençoe. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado, obrigado.